bem, voltamos. Nas aulas passadas nós falamos a respeito de alguns conceitos de diversidade. Nós falamos também nas aulas passadas, a respeito o conceito de comunicação. Nós falamos o conceito de história. Nós falamos o conceito do professor. Nós falamos o conceito de discriminação. Nós falamos também o conceito do folclore nas aulas passadas. Nós falamos a respeito da desigualdade social. Nós falamos o conceito de Ocidente e também o conceito cultural do Oriente, o conceito de civilização. Nós falamos o conceito de desenvolvimento e relações sociais. Também, por último, o conceito da qualidade de vida e o conceito de características, principalmente essas características de objetos. Aí falamos também a respeito a palavra de Deus no tocante espiritual, a parte espiritual do ser humano, e a qual nós não começamos na aula passada e continuamos nos aprofundando segundo a palavra de Deus e elucidando alguns fatos que existem na nossa sociedade, principalmente no nosso folclore, que nos levam à adoração a outros deuses, deuses a qual são feitos de gesso, Deus esses que não podemos, que não podem agir em nosso meio. E então nós falamos de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que age no nosso meio verdadeiramente, um Deus que se move através do Espírito. Então nós não podemos deixar de falar de Espírito, segundo a teologia, segundo a palavra de Deus, segundo a verdade. E vamos a alguns textos que nos apontam a essa verdade. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos de 4 a 5. Veja, Deus nos dá armas para lutar. E uma dessas principais armas, é a oração. A oração é uma arma muito importante para que nós nos defendemos dos intentos do mal, os intentos malignos, as flechas do inimigo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 13. Um texto bastante conhecido. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3
em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículos de 18 a 20. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10:10. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Romanos capítulo 7, versículos do 21 ao 23. É muito interessante falar nesse texto bíblico de Romanos 7, 21 e 23, que é o que nós estávamos falando na aula passada e o que veio complementar agora, mais uma vez, de que há uma luta interna do ser humano e essa luta interna faz parte dessa diversidade. Mas é bom lembrar que nós temos armas e armas poderosas para vencer o mal. E nós podemos usar estas armas, estão disponíveis a todos nós. Mas é preciso que elas sejam embasadas nos versículos bíblicos para que nós não tenhamos dúvidas e nos aponta a vitória. E essa vitória é certa em Cristo Jesus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, versículos de 6 a 9. E vamos a Lucas capítulo 10, versículos de 18 a 20. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Mais uma vez, Deus nos aponta a vitória através do seu Filho Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Fato esse verdadeiro e muito simples através da sua palavra. E também a palavra de Deus nos aponta para algo muito importante, que nós temos não só defesa, mas também nós temos o ataque. Nós temos peças-chave que nos defendem, mas também nós temos peças-chave também que servem para atacar. Como se nós fôssemos um soldado. Imaginem vocês um soldado com toda aquela armadura, né, com escudo, com lança na mão. É assim segundo a palavra de Deus, mas armas estas invisíveis, que podem ser utilizadas por qualquer pessoa através da oração. A busca por Deus é muito importante na nossa vida diária, para que ao encerrarmos a nossa vida terrena, nós tenhamos vitória em Cristo Jesus. Temos na Bíblia Sagrada também versículos
de guerra, né? Tentem imaginar, por exemplo, um quartel-general, tentem imaginar um exército, tentem imaginar carros, caminhões blindados, tentem imaginar uma grande organização de guerra. Pois bem, assim é a organização espiritual, né? É o que nós vemos nós viemos a comparar isso. É a forma mais prática que nós temos de comparação. E imagine dentro deste quartel, deste grande exército, a hierarquia, os comandantes, os generais, enfim. Assim é o plano espiritual, existe uma hierarquia da mesma forma, né? É a comparação mais próxima que nós temos. A guerra é uma coisa terrível que deve ser evitada sempre que possível. A vida humana é preciosa e deve ser tratada com respeito. A guerra causa muita destruição, dor e sofrimento, mas às vezes é necessário sair para a guerra. Nessas situações é importante lembrar o valor de uma vida, pedir a ajuda de Deus para fazer a coisa certa. Guerra na Bíblia. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Gênesis 9, 6. E nós vemos nesses versículos bíblicos, né, o quanto Deus aponta para o ser humano como a peça-chave, a peça principal, fundamental de toda a criação, o quanto Ele nos ama, né? O quanto Ele nos ama e já provou, né, e comprovou várias vezes isso, e o quanto Ele é, o quanto nós somos importantes, o quanto Ele é importante para nós, né? Nós devemos, esses versículos bíblicos sempre apontam para isso. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 5. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Esse versículo nós já lemos, Romanos, capítulo 7, versículos de 21 a 23, recapitulando. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus, 1 João, capítulo 5, versículos de 4 a 5. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Salmos 144, versículos de 1 a 2. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Salmos capítulo 18, versículos do 34 ao 38. Também no livro de Provérbios aponta para essa batalha. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios capítulo 20, versículo 18. É como se antes que saíssem para a guerra, montassem uma estratégia, né? Fizessem um mapeamento de guerra. Também Lucas capítulo 14, versículos do 31 ao 32. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o homem é que dá a vitória. Provérbios 21, 31. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação ou mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Está em Isaías capítulo 2, versículos de 3 a 4. É importante ressaltarmos neste texto bíblico aqui que assim, né, essa parte que diz assim: e assim andemos em suas veredas. Deus não quer que nós andemos sempre em discórdia ou em guerra. Deus também aponta nesse texto bíblico, em vários textos, também lá em Apocalipse, que nós temos que caminhar em uma só direção. Ele quer que as guerras se cessem. Ele é um Deus de paz, ele é um Deus de amor. Então ele nos convida
para que tenhamos uma vida sem guerra, uma vida de paz, uma vida plena nele, né? E somente nele. Deus não faz distinção de povos, nem de etnias, né? Mas, ou seja, Ele quer que nós sejamos um só povo, uma só nação. E o texto que nos aponta isso está em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Texto este bastante interessante quando se pensamos no propósito de Deus. Então, neste vídeo nós falamos a respeito da guerra espiritual, né? Como podemos imaginar que essa guerra pode ser montada. Um exemplo foi citado um quartel-general, né? Um QG no caso, que foi a aproximação de exemplo, algo de exemplo que nós temos mais próximo, seria isso. Há uma hierarquia, né? Ou seja, existe vários escalões, né? E é tudo muito bem organizado dentro dessa hierarquia espiritual, né? Também falamos os versículos, citamos vários versículos que apontam essa guerra espiritual, e por último agora falamos em um versículo que aponta a paz, que aponta uma só nação, que aponta um só caminho. Ok. Vamos falar então de versículos bíblicos que falam sobre esse propósito de Deus em nos unirmos em um só propósito, em uma só nação. Ninguém pode viver isolado, todos precisamos de família, amigos e companheiros. A união é uma bênção de Deus. Quem aceita Jesus como seu Salvador se une a Deus. Todos que amam a Deus são nossos irmãos e precisamos aprender a viver em união. Somos todos diferentes, mas amamos o mesmo Deus. Uma igreja unida em Cristo é poderosa. A união faz a força. E vamos citar versículos que apontam esse propósito de Deus. Está em Salmos 133, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmos, capítulo 133, versículos do 1 ao 3. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 15, versículos do 5 ao 7. Também está em João capítulo 17, versículos do 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Também temos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Quer dizer que Deus fala, a palavra de Deus fala sobre essa união maravilhosa, essa união não só várias pessoas, vários povos, né, de várias etnias, mas também uma união com qualidade, uma união com amor, uma união com um só propósito, que é servir a Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Cada um de nós, como já foi citado nos vídeos anteriores, com as nossas práticas, com as nossas habilidades, nós podemos trabalhar cada vez mais na obra de Deus e falarmos de Deus. Isso é bastante interessante, mas para isso também exige uma disciplina espiritual também. Nós temos que viver sempre em comunhão, nós da igreja, viver sempre em comunhão, sempre também em oração, orarmos uns pelos outros. Nós não podemos falar do lado espiritual sem falarmos desse poder, que é o poder da oração, muito importante. E assim como diz a palavra de Deus, devemos estar sempre em constante oração. Esses versículos nos apontam para a disciplina. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. E disciplina com amor, disciplina com imparcialidade, também disciplina com justiça. Sabemos que Deus é justo e Ele aplica a sua lei bastante justa, né?
Por enquanto, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.